Existem muitos aspectos a se considerar para definir uma pessoa espiritualmente profunda ou superficial. Por exemplo, uma pessoa é profunda ou superficial espiritualmente para quem? A partir da perspectiva de quem? Dela mesma? Das pessoas à sua volta? Ou a partir dos conceitos definidos por Deus na Bíblia? Medir a sua própria profundidade espiritual não me parece muito confiável, afinal, nós tendemos a confundir intensidade com profundidade. E fazer uma autoavaliação sobre esses temas não soa muito coerente, pelo menos é isso que eu acredito. Já a partir da perspectiva dos outros também não serve muito de parâmetro, porque a maioria das pessoas que a gente conhece não convive 24 horas por dia com a gente. Por isso, eles vão precisar nos definir por aquilo que eles ouvem sair da nossa boca. E como bem sabemos, a nossa geração, ou pelo menos a maior parte dela, não carece de argumentos e nem de conhecimento de palavras de sabedoria. A geração dos anos 90 para cá tem um repertório muito convincente, tem uma boa instrução e uma ótima desenvoltura retórica. Cara, eu me lembro de muitas vezes que eu recebi elogios sobre maturidade ou profundidade espiritual depois de uma pregação. E na maioria das vezes de pessoas que não me conhecem fora daquele ambiente. Ou seja, baseado no que eu fui definido como alguém profundo espiritualmente? Baseado na minha boa pregação? Talvez na minha oração, na entonação de voz correta? Ou então por causa do quanto que Deus me usou com graça e poder naquela oportunidade? Enfim, quais bases nós definimos para avaliar a profundidade espiritual de outra pessoa? Eu não creio que nós somos capazes apenas pelo que nós ouvimos em suas palavras. Mas e para Deus, gente? Como que Deus define profundidade ou superficialidade nas Escrituras? Alguém cheio de Deus, por exemplo, não necessariamente é profundo. Deus se revela à medida que é desejado. E quem que deseja mais intensamente a Deus do que uma criança espiritual, do que alguém que acabou de se converter? Agora, alguém que anda com Deus e é governado pela mente de Cristo, ele pratica o que Jesus já o revelou pelas Escrituras e continua a revelar o seu Espírito. A prática é a principal característica de alguém profundo segundo as Escrituras. E para se medir a prática leva-se tempo, demanda constância, consistência e bastante perseverança e resiliência. Antes de ler essas duas passagens para a gente fundamentar tudo isso, deixa eu te pedir algo bem rapidinho. Se você gostar desse conteúdo ao fim do vídeo, se inscreve no canal, dá um like para fortalecer o trabalho que é feito por aqui e deixa um comentário sobre qualquer assunto que você quiser, ok? Eu vou ter o prazer de poder respondê-lo. Filipenses, no capítulo 4, nos versos de 8 ao 9, diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Tiago, no capítulo 1, os versículos 22 ao 25, também está escrito: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e perseverança na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que o fizer. Nós vemos nessas duas passagens algo em comum e que vem de encontro com o que nós estamos falando. O elo de ligação entre elas é a palavra prática. Para quem ainda acredita que a profundidade espiritual tem a ver com ser cheio de Deus, em Filipenses nós vemos que existem várias coisas a serem feitas, a serem praticadas para que o Deus da paz esteja com alguém. Assim também, para alguém que vê profundidade baseada no que se ouve ou então no que se fala, Tiago aconselha na sua carta: sejam praticantes e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. É por causa dessas instruções que eu penso que muitos de nós somos muito profundos, mas superficiais. Nós somos cheios de argumentos, cheios de palavras de sabedoria. Falamos sobre coisas espirituais como quem conhece as Escrituras, como alguém que anda com Deus. Mas quem realmente somos quando ninguém está nos vendo? Quanto das Escrituras pode ser achado no nosso estilo de vida se alguém passar, um dia completo do nosso lado? Nós temos praticado a palavra de modo de ter autoridade para propagar essa verdade diante de Deus? Responde isso para você. Sabe, gente,
chegar a esse entendimento pode parecer o ponto final, mas a verdade é que é apenas o ponto de partida. A prática da vida cristã é que garante uma base sólida para um discípulo de Jesus. Nos dias difíceis, nos dias de grandes desafios, de grandes adversidades, apenas homens e mulheres com alicerces profundos e fundamentados na rocha é que conseguem resistir de pé. Quer ver? Lucas, no capítulo 6, nos versos de 47 ao 49, Jesus disse assim: eu lhes mostrarei o que se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Sabe, gente, quão profundo todos seríamos se nós praticássemos metade daquilo que nós já aprendemos a reproduzir por palavras? Quão madura seria a Igreja de Cristo se, na sua totalidade, ela trabalhasse o discipulado como uma preparação para o fim dos tempos, que é totalmente apoiado numa vida prática, com base em tudo que Jesus nos ensinou através da sua própria vida. Sabe, todos precisamos ir mais fundo em Deus, conhecê-lo amplamente, acessar lugares onde as águas não dão mais no tornozelo, nem mais nos joelhos e nem mais nos lombos. Todos precisamos atravessar aquelas águas que só se passa nado e mergulhar no rio que não se pode passar andando. Mas isso precisa causar profundas mudanças em nossas vidas, profundos resultados. Precisamos ultrapassar a superficialidade das palavras profundas e alcançar a profundidade de uma vida prática. Uma vida onde não apenas falamos de paz, mas vivemos em paz. Uma vida onde não apenas falamos de verdade, mas vivemos na verdade. Uma vida onde não falamos apenas de justiça, mas vivemos em justiça. Uma vida onde não falamos de amor, mas nos tornamos o amor para que em nossa vida o mundo possa conhecer o próprio Cristo. Se eu precisasse definir profundidade em uma única palavra, eu certamente escolheria a palavra obediência. Porque quem tem mais fome tem mais de Deus. E quem tem mais de Deus precisa obedecer mais, e quem obedece mais é quem mais coloca em prática o que ouve de Jesus. Por isso, é aquele que alcança o lugar de maior profundidade no Senhor. Que essa reflexão alcance o seu espírito e te leve a refletir sobre o que verdadeiramente significa profundidade a partir dos olhos de Deus. Se você gostou, então curta, comenta, se inscreve e compartilha com alguém. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus, beleza? Falou, valeu, até mais.